Tenho 80 anos e me assusta. Às vezes, perceber que ainda posso contar as veias das minhas mãos como se fossem caminhos que eu percorri e perdi. O corpo já é mapa gasto. Ossos que rangem sem cerimônia. A pele que cede com facilidade quando encosto o dedo numa maçaneta. A memória que me traz sabores e cheiros desordenados. Pão quente, café comida. A voz da mulher que amei por 50 e tantos anos. Hoje a casa parece menor. O relógio mais alto. E eu me pego falando com a parede, como se ela tivesse ouvido melhor do que qualquer pessoa nos últimos tempos. Não falo para ser ouvido, falo para não esquecer que ainda existo, para não deixar que a solidão me transforme em coisa sem nome. Minha família sempre foi pequena, em gestos, e grande, em expectativas. Criei um filho que, sem que eu entendesse totalmente, foi embora com pressa. Trabalho, cidade, uma vida que era ao mesmo tempo promessa e abandono. A casa ficou comigo e, depois de algum tempo, ficou também com ele. O garoto do meu filho, meu neto. No começo, eram passos leves. Risos que enchiam os corredores como vento de verão. Eu gostava de ouvir aquela risada, porque nela eu via, por um instante, meu filho menino refletido. Era fácil me enganar e acreditar que o tempo podia voltar. Alimentava a sensação de que tudo podia ser consertado, que a família, mesmo quando distante, ainda era de alguma forma inteira. Com o tempo, as coisas mudaram. Não foi uma mudança súbita. As águas mudam de tom aos poucos, e nós só percebemos quando já estamos molhados até o joelho. O rapaz menos que deixou de ser rapaz aos meus olhos trouxe na bagagem um cansaço que não era meu e uma pressa em esvaziar a casa do passado. Ele se ocupava, queixava-se de pouco dinheiro, de empregadores injustos, de noites mal dormidas, carregava no corpo uma inquietude que eu não sabia curar. Eu tentei ser bom como sempre fui. Ofereci o pouco que tinha, compartilhei silêncio, deixei a porta aberta para quando ele quisesse conversar, mas havia algo que eu não soube ver. A necessidade que ele tinha de afirmar poder, de dobrar o outro para não se sentir tão frágil dentro da própria pele. As primeiras vezes que ele me levantou a voz, eu pensei que fosse cansaço, irritação momentânea, mas as vozes crescem quando a gente não lhes dá nomes. Vieram depois as ordens duras, as humilhações sussurradas, para que o vizinho não ouvisse, os gestos que eu não entendia no começo, e que fui aprendendo a ler como sinais de guerra. Não houve para mim um único ato que definisse tudo. Houve pequenos cortes que, somados, abriram um abismo. Aqueles cortes não eram apenas no corpo, eram na minha dignidade, no modo como eu me via sendo homem e avô. Nunca fui de denúncias dramáticas. A minha educação me ensinou a guardar as coisas, a ter paciência com a vida e com as pessoas. Talvez tenha sido isso que o permitiu. A minha paciência. O meu desejo de manter o fogo da casa aceso, mesmo quando as chamas já eram sombras. Eu me culpo por ter sido paciente demais. Mais de uma vez me perguntei se aquele silêncio meu não era um convite. Se ao não responder com raiva, não estava legitimando a postura dele. Mas a raiva é uma moeda que eu gastei cedo demais. E agora as notas que me restam parecem todas rasgadas. Houve noites em que acordei assustado, de ter sido traído por alguém que eu ajudara sem medidas. O corpo revela segredos que a alma tenta esconder. Hematomas que eu escondia com a manga da camisa. Desculpas que ensaiei diante do espelho. Tropecei na calçada. Bateram a porta, escorreguei na cozinha. Essas explicações tinham o som de quem tenta proteger não só a si mesmo,
mas também a memória de um lar que insiste em não ruir por completo. A vergonha é um animal que nos empurra para dentro. Preferi acreditar que as coisas passariam, que o rapaz voltaria a ser o neto que conheci, que a vida nos ensinaria outra vez a ser gentis uns com os outros. Com o tempo entendi que algumas feridas não se curam com a espera. Elas se alojam na pele e na mente. De manhã, eu sentia o frio, mais do que o porquê do frio. À tarde, as mãos que tremiam não eram só do relógio que marcou 80 anos. Era um medo que se instalara no corpo. A pior parte não era a dor física, menos a pior parte era a perda do meu lugar no mundo. Tornar-se um interlocutor que ninguém leva a sério dói de um jeito traiçoeiro. Fiquei pequeno aos olhos de quem deveria me proteger. Tornar-se velho foi, de repente, sinônimo de ser inútil e descartável no mesmo gesto. Houve também momentos em que me pegava avaliando minhas falhas como pai e como avô. Acho que, na pressa de prover, fui negligente com o afeto. Achei que manter a casa, arrumar as contas, dar comida atingiria o suficiente. Não percebi que a fome que um menino carregava era outra, menos. Era a fome de presença, de limites, de exemplo. E quando as ruas deram a ele respostas tortas, veio para dentro de casa, com a pressa de quem não soube lidar com o próprio ventre quebrado. Há noites que revi minha vida inteira em flashes, menos as risadas na varanda. O gosto do mingau que minha sogra fazia, as mãos dela costurando esperanças. Essas memórias me queimavam e consolavam ao mesmo tempo. Falo de tudo isso sem teatralidade, porque, agora, na soleira desta idade, a teatralidade já me passa ao largo. Falo para explicar a mim mesmo como cheguei aqui, para entender se houve um momento em que eu poderia ter sido diferente. A verdade talvez dura demais para os ouvidos jovens. É que envelhecer traz uma paciência que também aprisiona. É como se, ao colecionar anos, você fosse juntando desculpas para o próximo descuido. E o descuido do meu neto foi crescendo até se tornar um modo de me tratar. Não digo que ele é um monstro. Digo que foi alguém que perdeu a mão e passou a USL como martelo. E eu, por amor ou por medo, permiti que esse martelo me moldasse. O único consolo que me resta, às vezes, é um silêncio que não é vazio. É um silêncio que cheira a tinta velha de Bíblia, a sermões que ouvi na juventude, a canções de igreja que minha mãe bochechou quando eu era menino. Não me tornei um homem de palavras fáceis sobre fé, mas a fé é uma espécie de costura interna, mesmo rasgada. Ela tenta segurar as partes. Há momentos em que, sentado à mesa, fecho os olhos e recito, como se fosse um mantra, versos que não lembro com precisão, mas que preservam em mim uma lógica de perdão que me custa compreender. Não confundo fé com ingenuidade. Sei que perdoar não é esquecer, nem permitir. É uma forma de não carregar o outro no colo, até que o próprio peso nos esmague. Não tive a coragem de deixar a casa, talvez por orgulho, talvez por teimosia, talvez porque deixar seria admitir que a minha vida já não cabia em mim. Saí pouco, visitei menos ainda. A cidade do meu passado me parecia um labirinto de passos que eu não conseguiria refazer. Então, ficava ali, com as janelas que guardavam a paisagem externa, e me devolviam a imagem do tempo. Árvores que demoravam a perder as folhas, a luz dourada que sempre chegava com a tarde. O mundo continuava girando, indiferente às dores que eu fazia questão de tornar íntimas. Escrevo isso porque as palavras ajudam a tomar forma o que, do outro modo, poderia evaporar. Acho que já não tenho muitas pessoas para ouvir o meu relato. E a memória é uma companhia traiçoeira. Conforta e trai com a mesma facilidade. Às vezes penso no meu neto como se fosse uma sombra
que foi ficando mais densa. Quando criança, ele corria. Quando homem, andou com pressa e atropelou. Penso nele com tristeza, não com ódio. O ódio me tomaria por inteiro, e eu não tenho mais força para ser dominado por isso. A tristeza, por mais cortante que seja, ainda me permite respirar. Há dias em que o pensamento de morrer me parece menos medo e mais alívio. Não pelo fim em si, mas pela possibilidade de não sentir mais peso da solidão e da humilhação. E mesmo nessa ideia, que poderia parecer resignação, há também uma pergunta: será que tudo se resolve depois? Há quem diga que quem morre recebe respostas. Eu não sei dizer. Prefiro guardar minhas dúvidas como quem guarda fósforos, sem acender fogo desnecessário. O que me resta é este misto de lembrança e espera. Um cansaço que é também lucidez. Vejo onde errai. Vejo onde fui ferido. E sei que as linhas que restam da minha vida são poucas. Continuo, muitas vezes, a olhar para as coisas pequenas. A xícara rachada na prateleira, a fotografia amarelada do meu casamento, um sapato esquecido no corredor. Nessas coisas, acho a trama que me sustenta. Elas me lembram que fui amado, que amei, que falhei, que resisti. E se há uma verdade que me acompanha, é a necessidade de contar, de deixar um testemunho não para apontar culpados, mas para que alguém, um dia, talvez entenda que as almas velhas não pedem muito, apenas serem vistas com dignidade. Se isso é pedir demais, que me julguem. Eu prefiro, ainda, pedir silêncio e descanso.